Financiamento Procultura. Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Novas façanhas na cultura. Olá, tudo bem? Eu sou Luiz Wagner e vou falar para você sobre fotografia. Fotografia para atuantes culturais e também para empreendedores, para que sejam colocados no seu dia a dia de uma forma simples e prática. E para falar sobre isso, sobre essa fotografia, escolhi um lugar onde tudo começou para mim. A fotografia para mim começou com a fotografia de natureza. Em um parque na região metropolitana eu comecei a colocar em prática todos os cursos que eu fui buscando de forma autodidata, todos os livros que fui lendo, todos os vídeos que fui assistindo e procurando conhecimento, fui colocando em prática aqui para ter um entendimento real, prático mesmo de tudo que eu pesquisava e estudava. Para vocês entenderem um pouco de como é abrangente a área da fotografia, ela está em cinemas, revistas, área criminal, para fotografia de produtos, em tudo que a gente possa imaginar, a fotografia de certa forma ela está ali, seja no paisagismo, seja na arquitetura, em muitas áreas. E claro, sempre ser utilizada de uma forma muito responsável, porque ela pode ter um impacto positivo gigantesco, assim como ela pode causar um impacto bem grande de forma negativa. Por isso, temos que ter sempre muita responsabilidade com o que vamos registrar, fotografar e também com o que vamos publicar, a forma com que a gente quer passar essa mensagem. Agora vamos falar de fotografia de uma forma prática mesmo, a parte técnica. E um dos assuntos mais importantes da fotografia, um dos elementos mais importantes da fotografia é a luz. Não se faz fotografia sem luz. A gente identificando uma luz boa, correta, a gente vai valorizar muito mais o produto, a gente vai valorizar muito mais a arte que a gente quer retratar e o que a gente quer mostrar para as pessoas, seja com tudo muito bem iluminado ou então com tudo mais escuro e a luz mais pontual. O importante é identificar onde a gente quer colocar e de que forma a gente quer colocar essa luz. E a luz, ela tem várias formas, né, de tu pegar e colocar a luz na cena. Seja uma luz do dia, e hoje nós estamos num lugar aqui onde está nublado e a luz fica muito mais difusa, né? Ou se fosse uma luz do sol, teriam muito mais sombras, mas também a luz artificial, né? Que a gente pode utilizar abajures, a luz de lâmpada comum, a luz de lâmpada fluorescente, de LED, de farol de carro, de vela. Isso vai muito do que se quer mostrar, né? Identificando a luz, a gente consegue posicionar a cena, a gente consegue posicionar o modelo, a gente consegue posicionar o produto. E a luz é que vai direcionar a forma com que a gente vai fotografar. E a gente tendo a luz resolvida ou já pré-estipulada, a gente pode pensar também no que a gente vai usar para registrar, seja o celular, seja a máquina fotográfica de entrada, seja as máquinas fotográficas mais avançadas. A gente tendo a luz definida, a gente tem que pensar também no equipamento. Se a gente tem um equipamento onde não tem um poder de absorção de luz tão grande, a gente precisa procurar lugares mais iluminados. E isso é na prática, a gente vai ter que praticar, a gente vai ter que ver como funciona, como é que se movimenta a luz conforme o local que tu está querendo fotografar e como isso vai ficar nas imagens. E ainda falando sobre equipamentos, muitas vezes se tornam caros, mas também eles se tornam fonte de maior qualidade. Vai depender muito aonde tu quer empregar aquela fotografia. Hoje os celulares têm uma qualidade tão boa que principalmente para publicações em redes sociais, eles vão atender perfeitamente o que tu precisa. Com o celular tu consegue fazer muitas coisas. A única questão é que o celular muitas vezes fica limitado ao ângulo que se tem de imagem. Há imagens mais fechadas, né? Ou imagens mais amplas. Geralmente os celulares nos dão essas imagens mais amplas para a gente pegar e poder fazer um retrato. Muitas vezes não fica tão bom quanto uma câmera fotográfica com uma lente específica. Nessas horas é que a gente precisa identificar quando a gente
tem condições de desempenhar o serviço ou quando a gente precisa contratar o profissional. E nós tendo ali a luz e o equipamento que temos para fazer os registros, nós vamos poder passar para um próximo passo, que é identificar os produtos ou a cena que a gente quer fotografar. A gente tendo um produto específico, seja uma bolsa, um sapato, um artesanato, a gente sabe que a gente consegue moldar, posicionar ele de uma forma mais correta e achando a melhor posição para mostrar o detalhe que precisa. Quando são pessoas que estão vestindo uma roupa, um look, a gente precisa identificar a melhor pose, o melhor ângulo, se é um pouco mais de cima, melhor mais de baixo, vai depender muito da imagem que tu quer passar. Qual o conceito que tu quer dar para a tua fotografia? O que é o conceito? O conceito a gente tem através do produto, a forma com que a gente quer expor e o público que a gente quer atingir. Se a gente tem um produto, se a gente tem a sua imagem, a gente tem que saber exatamente como a gente tem que produzir algo para atingir o público específico e esse público poder consumir aquela imagem que a gente quer expor e identificar o que é a imagem que quer passar. Definido o conceito, a gente consegue identificar quais os elementos que a gente vai precisar para fazer essa fotografia. Redes sociais, como eu disse anteriormente, são uma das melhores formas hoje em dia que a gente tem de expor nossos produtos, expor nossa arte. E muitas vezes o celular já é o suficiente para o que a gente precisa. Mas não só os celulares, câmeras compactas, câmeras fotográficas de entrada também são muito boas para esse tipo de fotografia. Lembrando sempre da gente ter uma boa iluminação, da gente ter um lugar com a luz que a gente escolheu, que a gente queira que apareça na foto, como a gente quer que apareça. E se o objetivo que a gente quer atingir são apenas as redes sociais, esses equipamentos atingem com perfeição o que a gente precisa. Se agora a gente quiser fazer banners, impressões maiores, quadros, um outdoor, algo semelhante, a gente já vai precisar de equipamentos com uma qualidade muito maior de captação de imagem, com arquivos maiores para que possa atingir com perfeição essas impressões. Os celulares e essas câmeras de entrada, geralmente elas têm um limite de tamanho de impressão, uma resolução que vai ser adequada para aquele tipo de impressão. Então, o importante é quando for fazer algo maior em relação a tamanho e impressão, é poder ter acesso a esses equipamentos mais potentes ou chamar pessoas que os tenham e possam cumprir com essa expectativa que se tenha. Então, esse caminho já trilhado para que a gente possa ir com o objetivo final, que é realizar a fotografia, a gente tem que saber o contexto que a gente vai colocar esse produto. Por exemplo, um produto que é de costura, uma costureira, por exemplo, ela vai fazer o vestido, por exemplo, ela pode simplesmente colocar só o vestido num lugar bem iluminado, ao lado de uma janela, pegando uma luz bonita, botar no manequim ou num cabide, já vai ser uma bela forma de expor aquele vestido. Mas também ela pode pegar e fazer um caminho bacana, que é da escolha do tecido, mostrar um detalhe do tecido, depois uma foto mostrando a confecção, o corte do vestido, na hora da costura e o produto final pronto. Isso cria vínculos interessantes com os espectadores, com os clientes, com as pessoas que estão consumindo aquela fotografia. E isso se estende a outras áreas, outras profissões também. Cabeleireiros, né? A gente pode usar a mesma técnica de ter a fotografia do cabelo. Lembrando sempre, busquem uma luz mais colocada, que tem um contraste bonito. Geralmente a luz que funciona muito bem é a luz de janela, a luz ao lado da janela, onde vem uma iluminação de um lado e o outro fica um pouco mais na sombra, e isso gera um contraste. Hoje aqui, por exemplo, essa luz ela preenche bastante, mas conforme eu movimentar o meu rosto, vocês vão ver que um lado vai ser mais iluminado, o outro menos iluminado. E na fotografia de beleza isso pode funcionar muito bem. Hoje em dia se usa muito essas luzes de beleza, onde preenche todo o rosto, onde ilumina tudo e aparece toda a maquiagem. Isso, como eu disse, vai depender muito do que tu quer
expor com a tua fotografia. E errado é certo? Não existe errado ou certo. Existe o que tu quer colocar na tua imagem. E isso também vai para outras áreas, artesanatos, a fotografia de dança, por exemplo, também pode ser pensada dessa forma, de como tu monta a pose final que tu quer, ao exato momento estipular para poder fazer a foto da maneira que vai expor aquilo que tu precisa. E na fotografia de beleza, como eu citei antes, uma coisa que se usa bastante é a fotografia do antes da pessoa sem a maquiagem, ou sem estar com o cabelo pronto, ou na manicure que ainda não preparou as unhas das clientes, e depois dela pronta. Lembrem sempre de pegar e colocar num contexto bacana. Por exemplo, a manicure vai fazer a foto do antes, pode colocar perto do esmalte que vai ser utilizado, num lugar que vai estar limpo, sem muitas informações, e o esmalte junto. E depois, com o serviço pronto, com a menina com a unha pintada, ali o esmalte ali, colocando essa cor, fica dessa forma na mão. A manicure é a mesma coisa. A manicure não, desculpa. Maquiadores a mesma coisa. Pode fazer a fotografia do antes, né, sem a maquiagem, procurando um lugar mais limpo, que não tenha muitas informações ou que tenha uma decoração bonita e uma luz adequada, e depois no mesmo lugar, no mesmo ângulo, a foto com a cliente pronta. E algo muito importante é o teu produto, o teu assunto está num contexto. E o que seria esse contexto? Para quem vende produtos esportivos, por exemplo, tu vai fotografar um tênis de corrida, um tênis de caminhada, tu vai fotografar ele de que forma? Tu vai botar em cima da cama um produto que é para esporte, né? Tu vai, de repente, vai pedir para alguém pegar e calçar o tênis e fazer um movimento de caminhada, né? A gente procura colocar esse contexto, por exemplo, também para quem confecciona roupas para pets, né? Tu vai pegar uma roupa de um cachorro, não vai botar um gato, né, para fazer a fotografia. Tu vai vender a roupa do cachorro vestindo um gato? Não, né? É esse o contexto que se tem que inserir a fotografia e o produto que tu quer anunciar. E procurem sempre não ter situações que chamem a atenção, tirando a atenção, na verdade, do teu produto, do teu assunto. Muitas vezes a gente quer fotografar uma comida, por exemplo, para quem quer fotografar o seu hambúrguer, o seu lanchonete, o seu salgadinho, para quem vende salgados, e tem alguma outra coisa que chama muita atenção atrás, ou muitas vezes uma sujeira. Importante, cenas sempre limpas, produtos sempre muito bem ajeitados, arrumados para ser fotografado o mais bonito possível. Mas não se assusta, não é? São muitas coisas a ser pensadas, mas ao mesmo tempo, à medida que tu vai fazendo, tu vai pegando a prática, tu vai conseguindo criar situações bem interessantes. Até mesmo porque a internet está aí para nos ajudar. A gente pode pegar muitas inspirações e replicar de uma forma, adaptar para a forma que a gente tiver do nosso produto, do nosso assunto. Mas agora eu vou falar um pouco de algo que é muito amplo, um assunto que é muito amplo, que são as técnicas. As técnicas fotográficas são muito amplas. Existem muitas coisas, muitas formas de fazer e muitos resultados diferentes. Geralmente, a fotografia, tiver 5, 10 fotógrafos no mesmo lugar, eles vão ter uma leitura diferente e vão fazer uma fotografia diferente. Mas o principal é que ela depende exclusivamente de uma união, um conjunto de fatores, que é a luz, como falei, o equipamento. Através disso, a gente vai conseguir chegar ao ponto, a fotografia, a luz que a gente precisa. Indo um pouquinho mais da parte a técnica da coisa, saindo um pouco da parte prática, a fotografia ela depende de um tripé, que é o ISO, que é a sensibilidade do obturador, a sensibilidade do celular, da máquina fotográfica tem de absorção da luz. A velocidade do obturador, que é por onde entra a luz, a velocidade ela vai dizer quanto de luz que vai deixar chegar no obturador, e a abertura. Dependendo do celular, da máquina fotográfica, ele recebe muito mais luz ou recebe menos. Isso vai alterar muito aonde nós vamos poder praticar a fotografia, em lugares mais claros ou mais escuros. Quem quiser saber mais sobre esses elementos, sugiro que façam pesquisas, porque é um assunto tão grande que não cabe nesse tempo que nós temos nesse curso. Mas é interessante, quem gosta da fotografia, saber como é que funcionam esses 3 elementos básicos para a fotografia.
Mas para quem não tem tempo para estar buscando esse tipo de informação e precisa ser mais prático, a gente tem uma sorte bem grande que o celular faz tudo isso sozinho. A gente vai ficar limitado à leitura que o celular vai ter sobre a luz. A gente precisa só saber como é que o celular se comporta e como é que a gente pode induzir ele a fazer o que a gente precisa. Uma fotografia que está ficando muito clara, a gente saber como a gente vai regular o celular para que fique mais equilibrada a luz, ou se está em um lugar muito escuro, como é que pode se fazer para pegar e equilibrar a luz, para que se tenha uma boa leitura e a imagem não perca muita qualidade. E não celular, apenas o celular tem essa forma automática, as máquinas fotográficas todas têm. O que nos possibilita o domínio dessas técnicas é poder saber a profundidade de campo, que é o tanto que o fundo vai estar desfocado e o assunto, o ponto focal vai estar no foco correto, a distorção, porque eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui muito interessante, a gente não percebe, mas nesse formato aqui vai ter uma leitura do meu rosto, e ao medida que eu for me aproximando, a gente vai ter, por exemplo, um nariz maior e as orelhas mais afastadas. Isso geralmente para quem faz selfies, muitas vezes não se dá conta que quanto mais a gente aproxima, mais o que está próximo fica maior e o que está mais afastado fica menor. E também para quem faz aquelas famosas selfies de cima para baixo, né? Que é para dar aquela sensação de emagrecimento. A gente vai lá, bota um pouquinho mais assim de cima, né? Aí as meninas vão pegar e vão ficar com um busto maior, vai dar mais destaque para o rosto, para o cabelo, e o corpo vai estar menorzinho. Fotografia, ângulo diz muito do que tu quer expor o teu produto. Se eu pegar e tiver do ângulo de cima para baixo, eu vou estar olhando você de cima para baixo, vai estar dando aquela impressão de superioridade. Se eu estiver fazendo um ângulo de baixo para cima, vai parecer que eu sou menor em relação ao espectador. Por isso que geralmente muitas vezes falam que assim, não se fotografa, uma dica, não se fotografa a criança de cima para baixo, o ideal é se abaixar e fazer mesmo o ângulo da visão. Isso tudo funciona muito bem, mas depende do que tu quer expor, né? Uma criança, geralmente, tu vai fotografar ela de cima para baixo, vai parecer aqueles cachorrinhos que tinha um tempo atrás, que era cabeção, assim, um corpinho pequenininho. De repente vocês lembrem disso. E acaba sendo muito na prática, errando e acertando, que a gente vai identificar até que ponto a gente consegue atingir nossos objetivos, né? Não tendo mais como atingir o objetivo que a gente quer, nossas técnicas não forem suficientes, os equipamentos que a gente utiliza não estiverem dando conta, o ideal é chamar fotógrafo. Lembre sempre, valorizar as profissões para que as outras pessoas valorizem a nossa. Isso é muito importante. E geralmente as fotografias com celulares ou com câmeras compactas de entrada, geralmente elas têm uma dificuldade grande em relação à luz. Mas não que não possa se fazer fotos boas, quando vai conseguir fazer fotos excelentes, mas geralmente tu vai ter que estar num lugar com uma boa luz, geralmente luz do dia, tendo a luz do sol, e se for à noite tem que ter lâmpadas ou luzes artificiais bastante fortes para poder não perder qualidade na captura das imagens. Muitas vezes até as câmeras fotográficas com maior qualidade de absorção de luz encontram dificuldades. Então, para isso se utilizam lentes com maior capacidade de absorção de luz. São lentes com aberturas maiores que passa mais luz pelo diafragma dela ali para poder fazer uma fotografia com uma luz mais adequada mesmo em locais escuros. E também é algo muito importante a gente saber se a lente da câmera por onde a gente está fazendo a fotografia está limpo. Muitas vezes a gente vai ver alguma sujeira causada por causa da lente estar suja. Isso vai danificar, vai prejudicar a qualidade da imagem também. E aqui eu vou trazer alguns exemplos de fotografias tiradas em situações diferentes de luz. Seja a luz do sol, a luz do dia, seja uma luz à noite com uma luz artificial, né, mais localizada, ou a luz de um ambiente controlado com uma luz mais cuidada, mesmo sendo num ambiente fechado, também tendo a luz boa, vai te possibilitar ter boas imagens. Quando é noite não tem muito como fugir,
para qualquer tipo de aparelho que tu for utilizar. O ideal é ter luzes artificiais que atinjam o objeto de uma forma adequada, de uma forma bonita, né? Isso pode ser a luz de um abajur, pode ser a luz de uma vela, pode ser a luz de um LED, pode ser essas luzes de beleza que se usa muito para fotografia de maquiagem, cabelo. O importante é a gente ter uma luz que chegue e faça um desenho bonito onde tu quer fotografar, seja num objeto, seja numa pessoa. E sendo criativo ou buscando boas inspirações, você consegue fazer muitas coisas de forma artística, de uma forma bonita, mesmo não se tendo grandes equipamentos, grandes fontes de luz. Muitas vezes a gente precisa só de uma ideia, de uma forma diferente de fazer a captura, de fazer a fotografia. E para isso está aí a internet. A internet nos traz muitas e muitas referências, muitos exemplos, muita fonte de inspiração para que a gente possa fazer de algumas formas não tão convencionais a fotografia de um mesmo produto que um concorrente teu possa ter, ou um colega, um outro artista tenha. E conhecer alguma das famosas regras da fotografia, que regra é muito mais um direcionamento, né, para que tu possa fazer a tua fotografia, vai te ajudar muito a tu dar um sentido para a foto que tu quer. Seja, como eu estava falando, aquela foto um pouco mais de cima para baixo, ou no mesmo ângulo, ou de baixo para cima. Vai depender muito do que tu quer mostrar da tua fotografia. E muitas vezes também saber qual o horário certo de fotografar durante o dia. A fotografia, para mim, da forma com que eu gosto, a fotografia de final da tarde ou de bem início da manhã, onde o sol está bem lateralizado, seja para final de tarde ou o início, né, do dia, ele vai te dar um desenho mais bonito, não vai ser uma luz tão forte, a cor da fotografia, né, a famosa hora dourada, né, vai te trazer um efeito muito bonito. A fotografia ao próximo ao meio-dia, geralmente é uma luz que vai te trazer alguns problemas. Como a luz do meio-dia ela vem muito de cima, tipo, vocês estão olhando meus olhos aqui, mesmo que seja um dia muito nublado, uma luz muito difusa, vocês conseguem ver que os meus olhos estão mais escuros, né? À medida que eu subo o rosto, a luz entra de uma forma mais homogênea, né? Distribui melhor sem causar tantos contrastes. E a luz do sol, essa ao meio-dia, próximo ao meio-dia, ela vai causar o efeito panda. Mas como eu disse, não é que ela seja uma luz errada. Sabendo utilizar da forma que tu precisa, tu pode fazer muitas fotos bonitas. Ela só não é uma luz muito usual. Muitas vezes é mais fácil então tu ir para um lugar onde tem sombra, ou se tu está dentro de casa, a luz do meio-dia não faz tanta diferença. A luz que vai entrar pela janela é praticamente a mesma, assim. Tu tem que acompanhar só o lado que a sombra está, para que lá está fazendo a sombra, de que forma que está entrando a luz. Outra forma da gente capturar imagens boas é a gente ter o cuidado do que a gente pode excluir da imagem ou não. Geralmente quando vai fazer fotos de pessoas, o ideal é cuidar para não cortar mão ou no antebraço. Muitas vezes tem pessoas que se incomodam com o topo de cabeça, por exemplo, vai depender muito do que tu quer. Fez a fotografia, achou que ficou bonita, ok, mas o que isso pode te causar? Muitas vezes uma sensação de amputação. Corte no joelho pode causar essa sensação. Então existem algumas regras na internet que dão os planos certinhos, locais ideais ou preferenciais para te fazer esse recorte na hora da captura. Existem outras formas de fotografias, que são as fotografias que tu vai tirar de baixo para cima. Tu vai tirar foto de árvores, do céu ou alguma outra forma de pássaros, que podem te dar uma sessão muito bacana. Uma sessão que tu vai tirar de cima para baixo de um objeto, aquele ponto bem de cima para baixo mesmo, também pode causar muitas boas impressões, assim, dependendo do que tu quer fotografar. E também, geralmente, é esse plano mais reto, mais horizontal, onde geralmente as pessoas conseguem ver tudo, né? A altura do rosto, a altura do olhar. Outra técnica fotográfica é a silhueta.
como dessa imagem que a gente está mostrando aqui, a silhueta ela nos traz muitas impressões bacanas, de uma forma mais artística, né? O ideal quando tu vai fazer uma silhueta é tu saber muito bem o que tu quer mostrar com seus contornos. Sendo duas pessoas, o ideal é a gente ter esse perfil muito bem desenhado, e a outra pessoa, por exemplo, muitas vezes fazem fotos de casais, é quando for fazer a foto não encostar, porque vai unir duas silhuetas, vai parecer que é uma só. O ideal é ter uma certa distância que faça o contorno, desenho de uma e o contorno, desenho de outra. Se é, por exemplo, de duas pessoas de pé, um pai, a mãe, uma criança ou dois namorados, é exatamente isso. Cuidar para ter o desenho, o ponto que liga um ao outro e o outro desenho de silhueta. Porque se a gente aproximar duas, vai parecer só uma coisa só, uma montanha, por exemplo. Muitas outras coisas que não identifiquem que são duas pessoas. E a outra técnica ainda sobre luz é a luz de janela, que é uma das mais infalíveis que tem. Tu identificar o ponto certo que tu vai ter da distância da janela, mais para trás ou mais para frente em relação a essa luz que está chegando, é uma das melhores luzes, as luzes mais bonitas, mais tradicionais que tem desde a época das pinturas a óleo, pinturas em tela, até hoje, que se usa muito fotografia. Isso funciona sempre muito bem. Olá, tudo bem? Voltamos agora com a segunda parte do curso. Aqui nós vamos falar sobre a edição de imagens. Aqui eu já deixei pré-selecionado algumas imagens para poder ter um fluxo mais interativo de imagens dos exemplos que eu citei antes durante a aula anterior. Primeiramente vamos entrar no Lightroom, que é o editor de imagem que eu uso, além do Photoshop. Tem outras plataformas, outros programas de edição, mas aí vai muito da afinidade que tu tenha, da facilidade que tu tenha com um aplicativo ou outro, né? Assim como em celulares, né? A gente vem aqui e abrir, voltando então aqui no Lightroom, a gente abre um novo catálogo. A gente procura a pasta onde a gente quer salvar. Aqui estão, eu boto lá catálogo, vamos botar fotos, curso de edição. Ele já vai me abrir direto no Lightroom novamente, e lá eu vou importar as fotos. Importante também a gente entender que esse é muito mais para quem trabalha com fotografia mesmo, né? Muitas vezes a gente de repente possa ter algumas, como é que eu posso dizer para vocês, um fluxo menor de imagens, então não precisa ser em um programa como esse aqui. A gente vai importar imagens, vou lá procurar a pasta onde eu coloquei as fotinhas para nossa aula prática. Aqui estão elas. Não. Aqui estão elas. E importar. Pronto. Agora aqui tem uma seleção de algumas situações, de ensaios, de moda, de beleza, de maquiagens, de produtos. E aqui vou trabalhando com vocês em algumas situações de tipos de iluminação, né? Como a gente falou bastante, né? Vou tentar achar uma luz aqui mais como dessa foto aqui, tá? Essa foto aqui é durante o dia, não é uma luz muito dura, uma luz que vocês veem que está bem preenchida no rosto dela. A gente pode começar fazendo um recorte mais apropriado, para dar mais destaque ao rosto.
Existem também, é importante falar que existem presets os mais variados. Por exemplo, eu gosto de usar alguns aqui que são de edições já anteriores, que daí eu só vou fazendo pequenos ajustes, né? Vou controlando a iluminação, onde eu vejo que está muito estourado, eu posso ir diminuindo a quantidade de luz aqui na exposição. Aí tem várias ferramentas, né, para te ir trabalhando na iluminação, contrastes, né, para trazer um pouco mais de detalhe, ou dar aquela um pouquinho mais uma ofuscada, para trabalhar com cores, né, para ajustar o balanço de branco que se fala na fotografia, né, para ter uma iluminação e a cor que tu desejares, né. Não é exatamente um certo e um errado. A gente tem que entender que a gente tem que atingir o objetivo que a gente traçou, né. Aí tem ajustes mais pontuais, onde eu vou controlar um pouco mais aqui a iluminação, por exemplo, no rosto dela. A gente pode trabalhar também botando um pouquinho de vinheta, que daí traz mais atenção ainda ao centro da foto, onde a gente quer deixar o maior destaque. Nós temos também os detalhes, que é ajuste de nitidez, né? A quantidade de ruído que a gente quer deixar na foto ou não. Nesse programa a gente tem a opção também de fazer um antes e depois, para dar uma comparada, né? Como ficou a foto. Aqui eu ainda posso trazer um pouco mais de contraste, diminuir muito onde está estourando a luz. Dá para embaçar um pouco mais a imagem. A gente pode também, fotografia de pessoas, é sempre bom a gente ter um cuidado especial com os olhos, porque geralmente onde nós olhamos primeiramente nas pessoas são os olhos, né? Então a gente pode ter um cuidado um pouquinho maior. E vale lembrar que quem quiser ter mais domínio dessas ferramentas, o ideal é estar sempre fazendo cursos, né? Eu estou sempre me especializando, sempre procurando mais conhecimento para poder dominar melhor a ferramenta, né? Para a gente poder ter um controle total do que a gente está fazendo, do que a gente quer trabalhar. O ideal é a gente se especializar, né, no que a gente está fazendo. Mas para quem não quer ser fotógrafo, precisa ter todos esses detalhes assim. A gente chegando num resultado que a gente acha interessante, já é o suficiente. Ó, aqui já chegou num resultado bem interessante, né? Mas vamos falar da luz agora aqui. Essa luz é a luz do dia, né? É uma luz que ela não está direta, né? Ela tem uma sombra, uma nuvem que deixa essa luz bastante difusa, né? Que nos ajuda bastante a não ter tantas áreas estouradas, né? Já na próxima foto, que é dela também, dessa modelo também, ela já é uma foto com uma luz artificial, para vocês entenderem. No mesmo ensaio, um horário diferente, né? A gente precisou de usar luz artificial. Então a gente já teve que direcionar melhor uma luz direto no rosto dela, usar uma parede neutra, não que não possa usar uma outra parede que esteja, não digo exatamente limpa, mas que esteja em harmonia, né? Esteja bonita, para compor bem a imagem. Aqui de novo, ó, os olhos ficaram um pouco escuros, a gente pode trazer uma iluminação direto no rosto dela, direto nos olhos dela, aliás. Um pouquinho de luz, um pouquinho de contraste neste olho aqui também. Inverter
Olhos bem iluminados chamam muito mais atenção do que olhos escuros, né, assim na sombra, a não ser que seja o teu objetivo. Olha só a diferença. Já existe um destaque muito maior no rosto dela. A gente pode trazer um pouquinho mais de luz difusa aqui. Um antes e depois, para ter uma noção de como ficou. Já uma iluminação muito mais equilibrada. Também uma luz um pouco mais lateral, né, que vem dessa região aqui, ó, do lado esquerdo dela, do lado direito de quem olha, tanto que o lenço está muito mais iluminado que o rosto dela, porque ele está recebendo a luz primeiro. Essa luz vem de cima, deste lado direito de quem olha a imagem, né? Agora a gente pode escolher uma outra imagem para quem trabalha com artes, por exemplo, artes cênicas, com danças, com shows, e que também aqui eu trabalhei com luz pontual, mas lâmpadas, não necessariamente precisa de equipamento específico, de flechas, óbvio, quanto mais poder de luz a gente vê, mais controle a gente vai ter e mais qualidade na imagem, mas aqui a gente pode ver que a gente tem um belo movimento do vestido, né? Ficou um borrão dando efeito de movimento. E aqui também a gente tem ajustes, né, pontuais que a gente pode fazer com os próprios presets aqui que se usa, que são os filtros, né, que vocês podem encontrar, por exemplo, nos celulares também. A gente vai criando tantos que daí às vezes fica até difícil de escolher um, mas eu vou tentar mostrar um pouquinho para vocês como diferencia, né? E isso, claro que em cada foto esses filtros, tanto os filtros celulares quanto estes presets em programas de edição, vai depender muito de como a foto foi capturada. Aqui, por exemplo, eu quero dar um destaque muito maior nela. Então, vou escurecer essa parte de baixo, por exemplo. Não quero que apareça nada dali. Como se ela estivesse flutuando mesmo. Ó. Olha como já ficou muito bonita. É uma imagem que aqui eu usei duas fontes de luz, duas lâmpadas de LED, né? As lâmpadas que a gente mais tem utilizado hoje em dia nas nossas casas mesmo, né? São luzes um pouco mais fortes, mas funciona muito bem. Pode ter mais lâmpadas, né, para compor a cena. Aqui a gente vai ver a parte borrada por causa do movimento, onde ela está paradinha, né? Fica muito bom o efeito que dá, que aqui nós temos duas luzes, uma vem deste lado, nosso lado de quem assiste esquerdo, e a outra que é mais forte do lado direito, aqui iluminando mais essa face do rosto dela, esse lado do rosto dela. Que também aqui nós temos o antes e depois, para ter uma noção de como ficou. Um efeito mais mate, né, que é muito utilizado também, funciona super bem. Aí eu tenho essa outra modelo aqui também das artes da dança, né. E aqui o interessante, por exemplo, eu posso copiar essa mesma edição que eu fiz nessa foto, eu posso fazer uma seleção como eu fiz aqui das próximas e passar para as outras fotos também e ver como ela se comporta. Aí vai fazendo os ajustes finos também, né? Por exemplo, essa aqui eu vou querer sumir um pouco com esse fundo, eu posso trazer um pouco mais de vinheta e clarear mais a modelo. Mais uma luz mais pontual aqui para iluminar bem o vestido. Uma iluminação mais direta nela. Antes e depois, vejam só como é que já some um pouquinho essa área de desinteresse, né? Que não
não estava bonito, a gente precisa deixar só o que aparece. Uma das dicas que se tem na fotografia é que a gente esconde o que a gente não quer mostrar, né? Ou nem mostra o que a gente não tem interesse que as pessoas vejam, né? Mas aqui eu preciso mostrar também para vocês como é que funciona tudo. No cliente a gente vai mostrar a foto pronta, né? A gente não vai mostrar a foto sem ela estar pronta. Vamos para a próxima imagem. Aqui deles também, aqui pegou um pedaço da luz, ó, onde eu estava usando uma luz em cada lado deles para iluminar os dois, né? E cuidando sempre para não fazer sombras, né? Que é muito importante que onde temos duas pessoas, se no interesse as duas pessoas aparecerem, tem que estar bem iluminadas, não é mesmo? Olha só, sem muitos segredos, né? Sem muitos detalhes. Ó, vamos ver o antes e depois. Ficou muito mais harmoniosa a imagem. Olha só. E são apenas lâmpadas LED, lâmpadas que a gente tem em casa. Aqui já funcionou super bem, ó, aquela mesma edição que eu usei nas outras. Vamos fazer um antes e depois. Olha só. Ficou muito bem, claro. Agora a gente pode falar de novo sobre a luz do dia. Aqui é uma luz de final de tarde, uma praia. O ideal quando a gente tira a foto onde aparece o horizonte é deixar o horizonte sempre bem retinho. Essa linha do horizonte a gente precisa deixar ela reta para ninguém ficar entortando o pescoço, né? Para ver a foto, que o nosso cérebro ele já faz a leitura automático e a gente muitas vezes nem se toca, a gente está invertendo, assim, inclinando um pouco a cabeça para um lado ou para outro para poder ver a imagem no nível certo. Aqui mais uma vez eu usei um preset, um dos presets que eu gosto bastante, que eles não mudam muita coisa da imagem, né? Um super destaque para modelo. A vinheta ela pode ser muito útil ou a gente pode diminuir a vinheta, dar um pouco mais de claridade, dar um pouquinho de efeito de sonho, né? A gente pode brincar sempre com o que a gente tem em mãos para atingir um objetivo diferente, né? Olha só, essa imagem, por exemplo, com isso é importante, ó, pessoal. A gente tem muitas vezes que colocar alguma escrita, alguma propaganda, alguma coisa, por exemplo, vamos vender esse vestido, essa saia, esse top. Aí aqui do lado a gente pode falar qual é o modelo do vestido, qual da saia, do top, e botar os valores, né, nessa zona aqui que está vazia. Isso funciona muito bem para fotografia de produtos. A gente mostra o produto e deixa uma zona que é para descrever ele. Aqui vamos ver o antes e depois, ó. Trouxe mais um destaque de cor e contraste, contraste de cores e contraste de tons, né? Ó. Muito bem. Agora, a próxima imagem eu vou falar sobre a silhueta. Lembra que a gente comentou, que a gente conversou na aula passada? Que é essa luz quando a luz principal vem de trás do objeto que a gente fotografa, das pessoas que a gente fotografa. Ó. Aqui, por exemplo, lembra quando eu falei sobre ter o contorno? Aqui ó, a gente consegue identificar bem que é uma criança, o rosto, o nariz, né? Parece os olhos da mãe deles. Aqui, como é um movimento, a hora que eu for fazer a edição aqui, que eu vou trazer muito mais contraste, aqui a gente vai perder um pouco da informação no rosto dela. Mas para caráter de entendimento do que a gente está falando, vai funcionar bem. Vai conseguir identificar bem quem são, que são as pessoas, né? Deixa eu dar uma olhadinha num outro que eu tenho aqui. Preset para silhueta. Ó, aqui eu trouxe muito mais cores, ó. A gente diminuir só um pouco desse.
vocês percebem que aqui consegue identificar muito bem, né? Que é uma família, a mãe com os filhos, né? E a luz está muito forte atrás, que aqui é a luz do sol, final de tarde. E aqui essa parte onde não pega a luz, ó, é muito mais escura. Ah, a gente poderia fazer diferente, sim. A gente pode diminuir a luz e aonde tem a sombra, a gente consegue recuperar um pouco. A gente consegue trazer um pouco mais de luz. Aí a gente já consegue identificar mais, ó, a roupa que estavam usando, né? Consegue ver um sorriso no rosto da mãe. Também fica muito bem. Isso é um efeito que a gente consegue ter esse controle de iluminação muito mais em câmeras profissionais do que em celular. O celular se consegue também, só que às vezes ele começa a granular um pouco a imagem, começa a ficar aparecendo um monte de pontinho nas áreas escuras. Mas então aqui voltando o efeito, para a gente deixar aqui o efeito de silhueta, né? Ó, vamos deixar aqui o efeito de silhueta. Já trabalhamos com essas imagens. Vamos falar agora aqui sobre fotografia de produto, por exemplo, joias, né? Quem trabalha com joia, semi-joia ou qualquer outro objeto, artesanato, né? Peças pequenas. Aqui, por exemplo, um destaque usando desfoque, né? A gente vê que é uma pessoa lá atrás, ela está mostrando a peça dela. Aqui, a gente pode usar de novo um preset que a gente consiga trazer a luz no ponto onde a gente quer dar destaque, né? Que no caso aqui é a mão com essa joia. Para mim já a foto aqui já está pronta, apenas usando um preset, ó, e fazendo um ajuste mais pontual, que também consegue fazer no celular. Com a fotografia feita com o celular você consegue também fazer isso. Na seleção que eu fiz, a gente tem também foto feita com celular, tá? Aqui é uma foto de uma maquiadora, para uma maquiadora, né? A gente vai lá, bota um ajuste também, foto quase pronta, mas a gente já consegue ver, ó, como a gente consegue trazer muito mais destaque para o rosto dela, ó. Aqui já é uma luz de janela, luz lateral, muito lateral, ilumina muito essa face dela aqui, ó, dando destaque para a iluminação que ela fez da maquiagem, ó. O rosto está bem iluminado, com sombras, contrastes, os olhos também ficam bem iluminados. A gente até pode dar um destaque um pouquinho maior para esse olho dela aqui, que é o olho que aparece, né? Vou deixar mais próximo aqui para poderem observar, ó. Olha só como o olho já fica mais brilhoso, já traz muito mais destaque para o olho dela, ó. Olha só como avivou muito mais, prende mais o olhar no olho dela, ó. Contraste um pouquinho mais quente. Aqui uma luz de janela maior já, né? Uma luz muito mais ampla, muito mais próxima à janela. Aqui aparece bem a janela mesmo, então fica muito mais fácil de entender o que seria essa luz de janela, que a gente fala bastante, né? Que a gente usa bastante, é uma das mais, como eu já falei, uma das mais usadas, que mais funciona, assim, sabe? Porque ela traz um contraste muito bonito. Vocês veem aqui, ó, vem luz no braço, vem esse degradê aqui vindo para a parte mais escura, que vocês conseguem ver muito bem quase a textura total. Assim, parece que dá para passar a mão na foto e sentir esse relevo na imagem, né? Aqui também a foto já fica praticamente pronta, ó. Antes e depois, para vocês verem como fica muito mais harmonioso a questão de cores e contrastes. A gente pode fazer fotos apenas de detalhes, ó, por exemplo, aqui também é foto de joia, ó. Olha como fica delicado, ó. Aqui é um dia, depois uma chuva bem forte, uma tarde bem nublada. Olha como igual fica muito bem iluminada a imagem, né? Fica muito bonito também.
deixa mais centralizado. Ou se vocês quiserem também, por exemplo, assim, ó, dar destaque só para as mãos mesmo, ó, para as peças, ó, aqui consegue se fazer num programa que consiga escrever, né? Esse aqui, por exemplo, que eu uso o Lightroom, não pode, teria que levar para o Photoshop para fazer. Aí colocaria aqui uma descrição falando do anel, né? O anel, tá o nome do anel e o valor, esse outro anel também. Isso é uma bela dica para a pessoa que quer fotografar produtos, né? É deixar uma zona livre, vazia, exatamente para isso. Aqui eu vou trabalhar com vocês, mostrar para vocês. É quase a mesma situação da silhueta. Ó, como essa luz ela vem bem da frente dela, aqui mais para trás, ó, onde ilumina bem só esse contraste. A gente pode muito bem já direto botar um preset nela de contraluz mesmo, sabe? Que daí já vai trazer. Deixa eu ver o outro que eu tenho aqui. A silhueta bem forçada mesmo. Olha só. Ajusta a cor, né? Diminui um pouco ali, se quer deixar aparecendo bem só aquele desenho mesmo que parece que foi feito à mão, desenho, né? Aí faz o ajuste conforme o interesse de recorte, né? Olha só como fica bonito. Podendo trazer para um PB também, olha só como fica bonito no preto e branco. O preto e branco é algo incrível também. Só que o preto e branco precisa ter mais cuidado, principalmente quando vai se fazer fotografia de produtos ou de maquiagem, né? Porque ele tira a cor, as pessoas ficam sem um pouco de referência, né? Mas para quem trabalha com arte, para quem trabalha com expressão corporal, para quem trabalha com dança, é algo que fica muito interessante o preto e branco. Vamos fazer o antes e depois aqui para vocês verem mais ou menos como é que fica. Olha que incrível. Vamos fazer contraste muito mais forte. Aqui também para quem trabalha com arte, né, arte cênica ou maquiagens temáticas, olha só que legal que fica, ó. E aqui também, ó, a questão do olho, ó. Aqui é uma luz que eu já trabalhei com ela, uma luz bem de cima, bem superior, para já causar essa sombra no olho e ter um pouco de suspense. Tentar entender melhor, procurar mais o olhar, causa uma sensação bem interessante. Mas se a gente quiser iluminar um pouco mais o olho dela, ó, a gente faz assim, a gente consegue iluminar pontualmente o olhar dela, ó. Aqui também, simplesmente pronta a foto. Agora, aqui já é uma iluminação frontal muito melhor distribuída. Aqui também fica a teu critério onde tu quer dar mais destaque. Por exemplo, aqui teve um trabalho mais cuidadoso, um degradê na maquiagem com cores, ó. A gente pode trazer mais vivacidade para isso, ó. Uma saturação maior para destacar mais ainda, né? Olha só, já trouxe muito mais luz para o olho dela, ó. Legal que em aplicativos de celular, muitos aplicativos ele detectam o rosto e já fazem iluminação direto nos olhos e no rosto. Bem bacana, fica bem bonito. E aqui, como eu falei para você, fotografia de produto, e aqui eu usei apenas o celular e luz, lâmpada. Pode ser usado abajur, pode ser colocado ali
em algum tripé, alguma coisa próxima com a luz, ó. Aí dá para se fazer a edição que mais te agradar, né? Vamos ver o que são os presets que eu tenho aqui. E se não quiser usar o preset, por exemplo, tá usando preset, muito mais, vamos tratar essa imagem aqui direto sem o preset, ó. Dá um pouco mais de destaque, né, nitidez, um pouco mais de destaque nas cores, ó. Vou trazer um pouquinho de vinheta e um pouquinho mais de destaque direto nos produtos, ó. Olha como fica muito mais vistoso. Lembrando que o celular, a câmera do celular traz essa distorção aqui, ó. Parece que ficou muito maior, o vidro está mais torto aqui. Isso aqui é redondo, deu uma alongar, parece oval. E aqui no meio, região do meio central, tá direitinho, né? Normal, como tem que ser. Essa é a característica da lente, né, dos celulares. E aqui de novo fotografia de produto, ó. Para quem faz seus doces, para quem, né, tem sua lancheria e quer fazer fotografia dos seus produtos, essas fotos podem fazer tranquilamente com o celular. Uma luz apenas aqui, ó, gente. Aqui apenas uma luz lateral deste lado aqui contrário às mãos, ó. Essa luz vem daqui, mas de cima, ó. Reparem na sombra. Olha o contraste bonito que tá. Sem nada lá atrás para tirar atenção, né? Ó, dá destaque para a geleia e para os produtos, ó. E aqui para finalizar também o mesmo tipo de edição, ó, onde se dá destaque, a gente quer mostrar, ó, aqui um produto com a geleinha por cima, né? Isso são dados de tapioca, dadinhos de tapioca, uma delícia, gente. E a geleia aqui é de pimenta com alho e canela. Fica uma combinação muito bacana, mas não é aula de culinária, né, gente? É aula de fotografia para produtos. Olha como ficou harmonioso, ó, os tons, poucas coisas para tirar atenção, ó. Aqui também a mesma situação, ó. Dá um destaque para o vidro, né? A gente consegue ver, perceber o que é. Tudo muito bem posto, cuidadoso, com a luz correta, os contrastes de cor. Opa, desculpem. Os contrastes de cores, de tons e de claro e escuro, né? E o que eu tenho para ajudar vocês é isso. Isso vocês vão poder usar em todos os produtos que vocês podem imaginar. Podem usar apenas uma luz, podem usar duas luzes, podem usar muito mais, podem usar só a luz do dia, né? Uma luz na rua, na sombra, geralmente funciona muito bem do que direto no sol. Espero que tenham gostado das aulas, das dicas. Deixei meus contatos tanto nas apostilas quanto no vídeo para que possam me procurar, qualquer dúvida que eu possa ajudar vocês. Se quiserem contratar também como fotógrafo, é só chamar. Foi um prazer muito grande ter passado um pouquinho do conhecimento que eu tenho para vocês de forma prática e que vocês possam usar de forma fácil. Como eu disse, o ideal é sempre a gente valorizar os profissionais de cada área.
se a gente pode contratar para que todos os profissionais façam seu serviço da melhor forma, porque eles estudam para isso. Vocês, na área de vocês, estudam para dar o melhor de vocês. Então, espero que tenham gostado muito. Eu gostei bastante. Forte abraço e sucesso para cada um de vocês. Tchau, tchau.